Depois da vitória, a classificação é comemorada, mas os pés ficam no chão. Renato evitou entrar em alguns temas na sua entrevista coletiva e os jogadores deixam de lado qualquer favoritismo. O vestiário do Grêmio, após o resultado positivo aqui na Arena e o olho na final do Campeonato Gaúcho, eu te conto depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito, os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, quem jogou na vitória do Grêmio se deu bem, ganhou. Tranquilidade não é bem a palavra para definir essa vitória, mas ainda assim foi uma vitória de tranquilidade. Tranquilidade porque o Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho, confirma o seu favoritismo sobre a equipe do Caxias e agora os olhos se voltam para o próximo final de semana na Serra Gaúcha, quando o Grêmio encara o Juventude no primeiro confronto da decisão do Campeonato Estadual. Lembrando, né, o primeiro jogo é lá em Caxias do Sul, o segundo será aqui na Arena. Eu falo inclusive aqui da sala de entrevistas coletivas da Arena, onde o Renato falou sobre o resultado, a construção do placar de 3-2. Foi um jogo muito movimentado, um jogo onde o próprio Renato deixou claro que o Grêmio deveria ter tido mais facilidades. Ele sabia que o Caxias era um adversário duro, que os caras jogariam aqui a vida, que tentariam armar algumas peças, algumas arapucas. Entretanto, o jogo acabou se desenhando com mais emoção do que deveria. E a leitura do Renato é que a expulsão acabou comprometendo a tranquilidade. Tanto que o Grêmio abre 3-0, o Mike, lateral esquerdo, ele é expulso. E aí as coisas ficam bem complicadas por aqui. O Caxias faz 2 gols. A gente falou sobre isso no conteúdo do jogo. Volta on se tu quiser análise da partida. Mas o efeito prático da expulsão do Mike vai doer no bolso, tá? O Renato ele confirmou na entrevista coletiva uma multa pro lateral esquerdo, R$20 mil por conta da expulsão. Expulsão que foi taxada de infantil, um erro gravíssimo e que não foi admitido pelo Renato. No campo deu para ver a indignação do treinador de cara, ele apontava para a cabeça, gesticulava para o Mike, dizendo, pô, o que tu tá pensando? Por quê? Porque foi um ato falho, ele não tentou agredir, evidentemente, quem viu as imagens na televisão sabe disso, mas foi uma situação onde ele, Mike, se colocou no risco de acertar o adversário, como de fato acertou e por isso foi expulso. Vai custar R$20 mil pro Mike e a crítica pública do Renato. O Mike perde o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, não vai jogar lá em Caxias do Sul e a tendência é que o Wesley Costa seja o escolhido pelo comandante para ter uma sequência no time, pelo menos por hora, o Wesley que entrou aqui na Arena diante do Caxias. Mas enfim, o resultado ele foi construído em cima de alguns jogadores em especial e eu vou me apegar aqui muito ao Diego Costa, que para mim foi o melhor em campo deste duelo contra o Caxias. O Diego de novo foi elogiado e o Renato fez questão de dar ao Diego Costa essa moral mais uma vez, dizendo que quando ele chegou, alguns falaram mal, mas ele, Renato, o Grêmio e o próprio torcedor compraram a ideia do Diego Costa e que a resposta está vindo agora. Um jogador que tem 5 gols marcados na temporada, é um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho, mesmo tendo jogado poucos jogos no Campeonato Estadual, é o artilheiro do Grêmio também, ali junto com o Franco Cristaldo, que também vem numa crescente muito positiva. E esse atleta especificamente acaba sendo o grande nome do Grêmio nessa chegada aí na reta final do Campeonato Gaúcho, nessa tentativa de conquistar o heptacampeonato que é muito valorizado por aqui. Inclusive, uma das pautas recentes tem sido a discussão da final, que é a logística. Por quê? Porque tem La Paz no meio do caminho. O Grêmio vai encarar no próximo sábado o Juventude, primeiro jogo da final, e aí alguns dias depois, na terça-feira, lá em La Paz, faz a estreia contra o The Strongest na Libertadores da América. O Renato, ele despistou, ele não quis entrar no assunto, disse que a ideia do Grêmio é jogo a jogo, que o Grêmio não está pensando nisso, evidentemente que está, precisa organizar uma logística, um plano, mas fez questão de colocar a ideia de que nem sempre é possível jogar com todos, que vai jogar quem pode. Ou seja, é a primeira aberturinha pública de uma preservação na estreia da Libertadores. O foco é completo para esse jogo contra o Juventude, primeiro em Caxias do Sul e depois a volta à decisão valendo o troféu. Inclusive, preocupações.
O duelo contra o Caxias trouxe alguns problemas, tá? Vamos lá, Gustavinho saiu de campo depois de um carrinho muito forte que acabou acertando o tornozelo do atacante. Renato reclamou, inclusive, do VAR. Fez elogios ao Jean-Pierre, fez elogios ao Daronco. Diga-se de passagem, são os dois árbitros, né, que vão apitar as finais, o primeiro e o segundo jogo. O Renato foi lá, deu aquele carinho, passou a mão na cabeça, mas criticou o VAR. Porque no entendimento dele, o lance do Gustavinho era passível de expulsão. Fez questão de colocar que não foi intencional, não houve a vontade do jogador do Caxias de agredir, mas que assim como o Mike, mesmo sem querer, era passível de vermelho. O Gustavinho teve um corte profundo no tornozelo e vai ser avaliado ao longo da semana. Se porventura ele não tiver condições de jogo lá para Caxias do Sul, problemão para o Renato, porque o Soteldo também ainda não tem. Aí muito possivelmente vai um Nathan Fernandes, mas antes de mais nada, vamos aguardar aí a avaliação do Gustavinho depois deste corte profundo no tornozelo. Outro que saiu de campo com dores foi o PP, dores na cabeça. A gente precisa ficar bem esperto com o PP. Foi uma pancada, em princípio, pancada, tudo tranquilo, volta naturalmente, mas de qualquer maneira é importante ficar com o alerta ligado. Jeromel, que foi desfalque no jogo contra o Caxias, vai ser avaliado ao longo da semana e, de acordo com o Renato, assim como o Cuiabano, depende muito mais do Jeromel do que de qualquer outra coisa. Ele vai esperar um retorno positivo. O Jeromel não teve lesão diagnosticada, pelo menos o Grêmio não confirma a lesão, mas sim um desconforto muscular. Então vamos aguardar. É muito mais possível, é tendência, eu diria, que o Jeromel não jogue em Caxias, mas jogue o confronto de volta na Arena. E pra gente fechar essa listinha de departamento médico, o Soteldo, que voltou aos gramados hoje, depois de 55 dias, mais ou menos, né? O Soteldo, ele volta, se sente bem, mas o Renato destaca, ele ainda não tá bem fisicamente, nem tecnicamente, precisa de ritmo, por isso que entrou. Um detalhe, o Soteldo entra sem aquecer, tá? O Soteldo não estava lá atrás do gol fazendo trabalho de aquecimento, ele estava no reservado, esperando a vez dele. O Renato vai lá, tem uma longa conversa com o Soteldo, pega a confiança, vê que o Soteldo está bem e aí sim coloca ele em campo. Mal tocou na bola. Foram 20 minutos importantes para o Soteldo, inclusive na zona mista ele fez questão de destacar isso, a sua alegria pela volta, colocando-se à disposição para brigar em qualquer uma das funções do ataque. Diz que joga por dentro, joga por fora. Ele foi questionado sobre a coletiva que o Renato deu algumas semanas atrás, dizendo que consideraria uma utilização do Soteldo por dentro, ali na vaga do Cristaldo. Ele lembrou que fez isso no Santos, mas não quer se envolver nessa polêmica aí de onde vai jogar. Se coloca à disposição, quando o Renato precisar dele, ele jogará. Contra o Juventude, primeiro jogo. Não, ainda é muito cedo, deve começar no banco, repito, mas as necessidades ao longo do jogo podem fazer com que o Soteldo ganhe mais minutos, visando a sua ampla recuperação. Soteldo, que puxou um discurso que nós ouvimos bastante, tanto na zona mista dos jogadores, quanto do Renato, sobre favoritismo. O Grêmio deixa completamente de lado o favoritismo dentro do Campeonato Gaúcho, faz questão de dizer que o Juventude é um time muito forte, que eliminou o Internacional e que está na final pelos seus méritos. O Grêmio não abraça o discurso de favorito, que é, mesmo que seja, o Grêmio não coloca, né, a carapuça do favorito no discurso público. O Renato, ele se contorceu aqui na entrevista para não dar nenhum tipo de corneta. Foi provocado, inclusive, algumas bolas foram levantadas ali na direção do Renato, na coletiva pelos repórteres, para que o Renato falasse sobre a eliminação do Internacional, e ele foi conseguindo conduzir a sua entrevista sem dar nenhuma sapatada. Até que no final, evidentemente, ele faz aquela vírgula, que é: quando questionado sobre o desempenho do Grêmio, o bom momento, a fase que o Grêmio anda agora, num momento decisivo, ele fez questão de dizer que os elogiados precisam ser os da final, os dois times que chegaram na final. Ele até colocou ali, né, que muitos clubes foram elogiados e não estão na final. É óbvio que ele está falando do Internacional, não foi uma pancada, mas foi ali aquela cornetinha de leve. Quem cornetou realmente foi o perfil do Grêmio no Twitter, falando que o Grêmio cavou a vaga para a final do Campeonato Gaúcho, uma alusão ao pênalti do Robert Renan, aquela cavadinha que o torcedor colorado ainda está sangrando, né? Enfim, é o resquício do vestiário do Grêmio. O Tricolor volta aos trabalhos já na manhã desta quarta-feira, de olho no sábado, indo para Caxias do Sul, indo para a Serra Gaúcha, para encarar o Juventude no primeiro duelo das finais do Campeonato Estadual. O hepta é uma realidade
palpável já para o torcedor gremista. Claro que vai ter que bater o Roger Machado em 180 minutos. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.